Olá, bom dia para você que nos acompanha. Nós vamos começar agora mais um Secov Debate, que você pode acompanhar pelos canais do Secov, pode conferir depois na íntegra e conferir também os nossos programas anteriores. Hoje nós temos convidado o vereador José Polici-Neto, do PSD. Vereador, bom dia. Obrigada pela sua presença. E o Cláudio Bernardes, que é o diretor-presidente do Conselho Consultivo do Secov. Então, Cláudio, bom dia também. Bom dia a todos. E, vereador, acho que nós podemos começar falando da cidade de São Paulo, com essa questão da acessibilidade, lei de zoneamento, enfim, é o funcionamento da cidade de São Paulo do ponto de vista aí de ocupação dos espaços. Eu queria saber qual a perspectiva que o senhor vê em relação a isso, se podemos esperar alguma alteração, um uso, na verdade, mais eficiente. Quando a gente tem uma cidade tão grande como São Paulo, há sempre essa preocupação, não é? Com a ocupação dos espaços, a mobilidade das pessoas, a facilidade de acesso à moradia, ao local de trabalho. Denise, a gente completou o primeiro ciclo. Né? Aprovamos o plano diretor em 2014. A gente costuma utilizar quadriênios para avaliar impactos. Está claro os impactos produzidos, então a gente tem uma legislação moderna, só que ela não tem uma sincronia objetiva com a nossa capacidade de financiamento dessa cidade. Então, é uma cidade que consome muitos recursos nos deslocamentos, então é uma cidade cara, porque é ineficiente na sua circulação. Dados de uma pesquisa realizada pelo professor Marco Sintra na GV aponta que a gente gasta, em média, ano, 50 bilhões de reais com os nossos congestionamentos. Então, para dar eficiência à cidade, onde a gente já tem infraestrutura, a gente precisa construir mais em unidades menores que sirvam funcionalmente para as famílias. Então, é dizer que a gente vai ter que construir mais onde a infraestrutura já chegou. Então, regiões infraestruturadas, a gente vai ter que oferecer mais oportunidade para as famílias de São Paulo morarem e sempre pensando de estar... Então, se a gente tem corredores como o Corredor Rebouças, capa da revista Veja, indicando o seguinte, a Rebouças ressurgiu. A Rebouças nunca devia ter morrido, essa que é a verdade. Ela já devia, se chega a infraestrutura, se chega a rede de metrô, junto com isso tem que chegar o processo de verticalização e oferta de moradia para a família se aproximar desse sistema troncal de transporte da cidade. Se investe tanto no transporte público coletivo, quando ele chega, você tem que ter uma certa sincronia. Então tem ajustes necessários, sim, e a nossa expectativa é que o prefeito Bruno, o jovem prefeito Bruno, consiga apontar estas regras e acelerar essa promoção e produção da cidade. A cidade ainda tem um déficit habitacional que beira aí 500 mil de unidades habitacionais para as famílias, e a gente tem aí um deslocamento médio na cidade de São Paulo de 2 horas e 43 minutos. Então, esses são os grandes desafios. Vamos ter que construir mais, então o setor aqui vai ter que se organizar para construir muito mais imóveis muito mais funcionais, em que o térreo dialogue muito com a cidade para gerar segurança, ampliar calçadas, porque cada vez mais a população circula a pé. Hoje tem 1/3 de circulação exclusivamente a pé na cidade, está reduzindo muito o uso do carro individual, né? Saturou esse modelo de cidade, então tem desafios gigantescos, só que a gente tem pouco tempo para isso, né? A gente tem que estar preparado para uma onda que se espera de desenvolvimento para os próximos 3 ou 4 anos. Eu só queria complementar em relação a isso, que esse é um desafio que está colocado já há muito tempo, que eu falo disso, acho que desde quando eu comecei a falar da minha vida profissional, enquanto isso a população foi crescendo muito e os desafios aumentando, né, as ocupações, os imóveis que ficam desocupados, as restrições à verticalização, como o senhor colocou. Então, eu acho que é uma coisa que emperra, em muitos casos, a burocracia, né, e de resistências de determinados grupos. Como destravar tudo isso? A primeira questão é entender a cidade, né? Então, antigamente a gente tinha uma restrição muito grande mesmo às verticalizações. Imaginava assim, nossa, verticalizou e estragou a cidade. Quem olha as cidades modernas que funcionam hoje, já fala o seguinte, a verticalização é a solução, você tem que saber como você a realiza, mas a verticalização é a solução, porque você espraia menos a cidade. Se a gente tivesse feito essa verticalização inteligente na década de 70, a gente não ia perder os nossos mananciais da Zona Sul nem os mananciais da Zona Norte. Não soubemos fazer aquela época preferiu uma expansão horizontal e não vertical. Hoje a gente paga caríssimo por isso, porque um morador do fundão da Zona Sul, do fundão da Zona Norte, do fundão da Zona Leste, levam essas quase 3 horas dia, perdendo qualidade de vida, abandonando a sua família. Imaginar um Uruguai inteirinho sair da Zona Leste de São Paulo e se instalar na região central. Então, o país inteiro mudar de lugar. Então, a cidade errou. Por isso que é difícil
mudar a chave. A minha sensação é que a gente evoluiu muito nos últimos 4, 5 anos. O plano diretor de 2014 é muito eficiente para isso. A lei de parcelamento é muito eficiente para isso também. O novo Código de Obra avança também. A nova interpretação do que deve ser o reaproveitamento das unidades verticais. Então, o que é retrofit para prédio, como o bombeiro nos ajuda a criar regras de segurança que permitam o desenvolvimento, mas garantam a solidez e a segurança para esse futuro morador. E uma questão essencial, nós precisamos construir mais metros quadrados gastando menos para ampliar o acesso, para mais pessoas que têm menor renda conseguir comprar a sua unidade ou alugar num preço que comporte no seu orçamento. Aqui a gente está falando de ter uma cidade eficiente. Cidade eficiente não deixa imóvel vazio. Então a função social da propriedade tem que ser imposta, portanto quem quiser ficar sentado no seu imóvel para nada fazer nele, especulando com a terra, vai ter que pagar um pouco mais. Aquele que quiser empreender tem que ter todas as facilidades do município. Então a gente está se preparando para isso, tanto das regras de financiamento como das regras de licenciamento, elas têm que estar muito antenadas com isso. A gente tem que capturar recursos mundiais. Para isso, quem quer investir em São Paulo tem que saber que a regra é clara, tem tempo claro para o licenciamento e tempo claro para ter sua taxa de retorno desse investimento. Para quê? Para São Paulo receber recursos que hoje não vêm para cá, que vão hoje para Bogotá, que vão hoje para Santiago, vão para a Cidade do México. Então a gente está perdendo financiamento para cidades que há alguns anos atrás nem estavam competindo com a gente. Então São Paulo precisa ter regras muito claras e essas regras a gente já tem um bom arcabouço. São pequenos ajustes. Se a gente conseguir fazer os ajustes para essa verticalização inteligente, para essa concentração de unidades funcionais próximo dos equipamentos de transporte público coletivo, eu acho que a gente começa a virar esse jogo. Doutor Cláudio, visão aí da área de construção em relação a isso. Olha, eu acho que o Policy colocou uma visão muito clara e lúcida sobre esse problema. Eu acho que cada vez mais, à medida que o mundo está se tornando urbano, né? Aqui no Brasil nós já temos 85% das pessoas indo para 90% das pessoas morando em áreas urbanas. Mas no mundo todo a gente tem aí cerca de 50% e o mundo está caminhando para ser urbano. Por essa razão, até o último Habitat que aconteceu no Equador, em Quito, o mote foi uma nova agenda urbana para o mundo, para preparar o mundo para ser urbano. E aqui no Brasil, nós já atingimos esse percentual de população urbana alto, mas não estamos preparados para isso. Eu acho que a gente crescendo do ponto de vista urbano, mobilidade tem sido o núcleo de planejamento nas cidades. É uma coisa muito importante. Se deslocar pela cidade é uma coisa muito importante. O Policy colocou alguns números aí, a última pesquisa Origem e Destino do metrô fez uma avaliação do tempo de viagem por faixa de renda e por modal. Então, eles chegaram à conclusão que o automóvel ainda continuava sendo mais rápido que o transporte público, em termos de tempo de viagem. Por quê? Porque a gente tem um sistema ainda deficiente, não permeável, não abrangente. Então, eu acho assim, a gente tem que investir em transporte público de massa. É muito importante a gente fazer isso, mas enquanto a gente não chega lá, e não é fácil, né? Nós estamos aí com 75 km de metrô, 74 com as inaugurações, eu acho que chegamos a 90, não sei, talvez a gente aumente um pouco, mas a gente teria que ter 450 aqui para a coisa funcionar. Então eu sempre falo isso, quer dizer, a melhor forma da gente resolver isso é tentar montar um modelo de planejamento urbano que as pessoas não tenham que se deslocar. Neste momento é o melhor que a gente pode fazer. E com isso a gente faz um planejamento urbano e locação de atividades para as pessoas ficarem perto de onde moram, trabalharem perto de onde elas precisam ir todos os dias, fazer poucos deslocamentos pelo menos na cidade. E aí entra essa questão da gente adensar ou verticalizar, né? Existe uma certa diferença entre adensamento e verticalização que as pessoas também às vezes confundem, mas a verdade é que a gente precisa otimizar o custo desse investimento de transporte público, né? E precisa fazer com que as pessoas se desloquem menos. Para isso, eu acho que, aí o Policy falou corretamente, o plano diretor de 2014 ele deu uma diretriz de planejamento urbano nesta direção, quer dizer, adensar ao longo dos eixos, embora a gente não tenha ainda essa permeabilidade, o conceito foi correto. Mas existem algumas questões, e não são muitas, são bem poucas, que precisam ser ajustadas ou calibradas na lei de zoneamento, e
eu acho que aproveitando que nós vamos entrar numa onda de desenvolvimento econômico agora, a gente precisa estar preparado para poder fazer os empreendimentos necessários para suprir essa demanda. E se a gente tiver condição de suprir essa demanda aos preços que as pessoas podem pagar, e para isso também precisam alguns ajustes, eu acho que é a receita de sucesso aí para o mercado ir bem. Eu queria só acrescentar do comentário do vereador, uma coisa que sempre me chama a atenção em relação ao setor imobiliário, que antigamente se tinha as conhecidas kitnets, que era o imóvel mais acessível e mais barato. Aí ele ficou muito mais caro no momento que virou estúdio. Né? Então hoje o preço eu acho que é incompatível o tamanho com o preço que se tem desses imóveis e que são localizados exatamente na região, nos bairros mais centrais. Mas por isso, justamente, o que acontece? Para você atingir o ticket que alcance o bolso da pessoa, você teve que começar a diminuir o tamanho, porque o camarada quer morar num lugar bom, quer morar num lugar perto do metrô, mas ele não precisa mais de um espaço muito grande, né? Lá em Nova York mesmo, eles estavam fazendo aqui nós já até batemos Nova York, eles estavam fazendo um concurso para fazer mobília de apartamentos com 22 metros quadrados. Porque eles esperavam uma chegada de mais ou menos 600 mil pessoas no centro de Nova York nessa nova onda que iria vir. Aqui nós já estamos batendo lá em 19, aí, né, por aí, e justamente é uma forma de você acabar fazendo um ticket menor. Agora a gente tem que entender o seguinte, quanto menor a unidade, mais caro para construir. Porque a gente tem duas áreas nos apartamentos, as áreas secas e as áreas úmidas. Quando a gente tem um apartamento maior, você tem 4 dormitórios, várias salas, são áreas mais baratas. Porque o que é mais caro é cozinha e banheiro. Então, quando você tem um negócio muito pequeno, você praticamente só tem cozinha e banheiro. Então, é muito mais caro. A proporção, a relação entre área úmida e área seca fica muito próxima. Na realidade, tem uma mudança cultural da composição das famílias. Então, aquilo que a gente tinha de família na década de 50, década de 70, e como ela se comportava, era quase que uma obrigação você ter um quarto de hóspede. Um dia você vai pensar em quarto de hóspede, né? Então, quarto de empregado. Quarto de empregado. Então, mudou muito. Então, nos últimos 50 anos, a gente teve duas grandes mudanças. Eu tenho o orgulho de ter sido delegado da cidade de São Paulo no Habitat 3 em Quito e também em Kuala Lumpur, quando do WF, que é o Encontro Mundial de Cidades. E qual que é a tendência do mundo? Porque é muito importante a gente também acompanhar o que está acontecendo com todas as outras capitais semelhantes a nós. Então, há um processo de adensamento que ele acontece por obras de engenharia muito eficientes em verticalização, concentrando mais a cidade. Então a cidade ela é muito mais concentrada, ela é muito mais compacta. Então veio aquele termo de cidades compactas. Então por que ela é compacta? Para ser mais eficiente, para reduzir as distâncias. Além disso, vem muita tecnologia, então as cidades passaram a embarcar tecnologia. Eu hoje trabalho na Câmara com um tema bastante importante, que é teletrabalho e trabalho remoto. Então a gente já tem legislação trabalhista que permita você fazer isso e, na nossa opinião, o teletrabalho e o trabalho remoto ainda pode reaproveitar alguns metros quadrados das antigas edificações. Então, os antigos condomínios lançados no segundo eixo periférico, eles tinham lá salão de festa, sala disso, sala daquilo. Quando você olha o pacote que foi oferecido na década de 80 e 90 para o futuro morador, tinha um monte de coisa que hoje ninguém usa. Então, se você conseguir ajustar a legislação para você ter um home base nestes espaços que foram montados só para aquelas famílias, e aquelas famílias vão ter atividade econômica ali. Então imagine uma empresa de engenharia que precisa trabalhar com 25, 30 engenheiros que pode trabalhar remotamente. Qual a dificuldade de você dizer assim, olha, ali em Hermelino Matarazzo a gente escolheu tal prédio, negociamos com o condomínio e o antigo salão de festa deles, que dá acesso à rua, passou a ser o home base para que 20 profissionais de engenheiros, arquitetos que moram naquela região vão se deslocar a pé para esse ponto de trabalho. Então, chegou o momento da gente ser muito mais preciso do ponto de vista do uso da tecnologia, do quanto as pessoas estão se deslocando e o quanto você fazer com que essas pessoas deixem de se deslocar favorece a todo mundo. Favorece aquele que deixou de se deslocar, porque vai ter muito mais tempo, muito mais qualidade. Muitas vezes é difícil fazer essa mudança, por isso que a gente está optando por buscar formas intermediárias, não é trabalhar dentro de casa.
é trabalhar muito próximo da trabalhar dentro de casa casa. não dá certo. Trabalhar dentro de casa é muito difícil. Então, o que a gente está buscando nesse momento é exatamente isso. Tem que ter muita tecnologia, a gente já está trabalhando com um negócio que chama que é ciência de cidade. Né? Se a gente olha o modelo de constituição das nossas universidades, dos cursos, a gente tem lá a Exalc, que é uma universidade que estuda o campo há mais de 100 anos. Eu pergunto, cadê a universidade que estuda as cidades? Cadê o Centro Brasileiro de Estudo da Ciência da Cidade? Ainda não temos. O Secov faz um esforço muito grande com a universidade que tem aqui, né, a faculdade que tem aqui, a USP lançou há uns 4, 5 anos, a USP Cidades, mas tudo ainda muito recente. Só que a gente já tem mais de 80% da população morando em cidades. Portanto, a gente tem que se aplicar a essa questão do tema cidade como uma ciência e buscar soluções, porque a gente tem que buscar eficiência, eficácia e efetividade das políticas públicas que aqui vão ser aplicadas. E esse desenho também é um desenho econômico. Né? Então, ele é econômico porque tem uma indústria da construção civil por trás, mas tem um recheio logo depois dele. Então, a gente tem cada vez mais, cada vez que a gente pensa na construção, a gente pensa com muita força no recheio disso. Né? Qual o recheio que não vai esgotar só na construção a atividade econômica. Então tem uma atividade econômica revelada na construção, que é muito sólida, emprega muito, mas a gente está muito preocupado também com o recheio que é o pós, né? Entregou o pós-ocupação, qual que é o recheio que vai ter essa construção? Então junto com habitações, o que vem? Qual é a nova economia que vem para cá? Então isso que a gente tem trabalhado muito, por isso que eu falo que a gente tem uma novidade, né? A ciência da cidade. Como a gente tem um prefeito jovem, não tem 40 anos, a gente tem que aproveitar esse fato do prefeito ser jovem, estar viajando o mundo, indo buscar experiência, acabou de voltar de Los Angeles, tentando trazer alguns elementos da fábula criativa que Los Angeles é, de entretenimento e tal. Então, é muito interessante a gente buscar experiências internacionais e aplicar a nossa realidade. Agora, além da questão do adensamento, da verticalização, não deveria ter um canal mesmo de transporte mais fácil, mais rápido para as pessoas? Porque é normal as pessoas que moram nas cidades, as imediações de São Paulo, levarem horas de condução, porque tem que ficar mudando de ônibus, porque o trem tem um problema no meio do caminho, ele para, tem que pegar o trem metrô e coisa assim, e já considerando, por exemplo, que a pessoa normalmente leva 2 horas para chegar. O deslocamento em regiões que não seriam tão distantes assim, é muito difícil em São Paulo. São Paulo e imediações nas regiões tem essa carência que cidades mais modernas conseguiram resolver de uma forma mais eficaz. Esse é o grande desafio, né? Eu acho que você tem primeiro o transporte de massa, investimento, mas continuo dizendo, se a gente conseguir descentralizar um pouco a nossa atividade econômica, fazer com que a pessoa que está lá na periferia não precise se deslocar, ela consiga resolver a vida dela por ali, é uma alternativa importante também, porque nós não vamos conseguir a curto prazo resolver esse problema do transporte de massa na dimensão que a gente precisa. Então a gente precisa pensar outras alternativas. Tem um desafio que eu sempre coloco, porque ele é da leitura lógica de números, né? Mais de 85% dos congestionamentos na região metropolitana de São Paulo são gerados por menos de 30% daqueles que são transportados. Por quê? Porque o carro individual, ele transporta 1,3 passageiros. Então, cada viagem que a gente faz com o nosso carro, ele transporta em média 1,3 passageiros. Então, é difícil você ver mais de um passageiro no carro. Então, a gente normalmente tem 4 assentos nesse carro que não foram usados. Quando a gente chega no final de um dia, já que o transporte individual realiza 15 milhões de viagens, a gente termina o dia com próximo de 40, 45 milhões de assentos vagos que não foram utilizados. Então, quando a gente olha para essa montanha, a gente começa a ver quais os desafios que a Google, a partir da Waze, passaram a usar, a Uber, a 99. Então, o que a tecnologia tem tentado buscar? Um dinheiro que a gente já gasta e que não vai para ninguém, que são esses assentos vagos. Então, por que o sucesso da Uber? Por que o sucesso da 99? Por que o Waze lançou o Waze Carpool? Por que a Uber lançou o Uber Juntos? Porque ficou claro que a gente tem uma ineficiência no modelo de circulação individual. E qual a fórmula de você conseguir superar isso? Sobrepor informações. Se eu sei a rotina de a Waze tem a rotina de 3.200.000 paulistanos, todos os dias. A hora que ele acorda, a hora que ele entra no carro, para onde vai, se ele vai para casa da namorada, se ele vai para... Tem todas essas informações. E tem mesmo. Mas, se você cruza tudo isso, você pode oferecer
a troca modal. Hoje você não precisa usar o seu carro, use o carro do seu amigo tal ou do seu amigo tal. Então, o que vai acontecer nos próximos anos também, por conta da tecnologia, é as opções que vão ser nos dadas serem diferentes. Então hoje a gente tinha uma opção só, eu tenho que sair de casa, pegar esse ônibus, pegar aquele metrô e me deslocar X metros depois que chegar na Praça da Sé, no terminal, no metrô da Praça Sé. O que a gente vai passar a receber agora são outras possibilidades, que vai dizer o seguinte, se você andar 6 quarteirões e chegar lá antes das 7h15, você pode pegar carona com tal amigo seu. Então, estas informações vão remodelar o sistema de circulação na cidade. Se a gente já tivesse em todos os carros, o carro fosse identificável pelo poder público que faz gestão do viário, né? Porque historicamente a gente trabalha com restrição no viário, que é o nosso modelo de rodízio. O que a gente está começando a trabalhar agora é com gestão do viário, porque se eu tenho a informação de onde está a circulação mais excessiva, porque os carros de aplicativo são visíveis ao poder público, eu comecei a distribuir benefícios e cobrança, já que a gente cobra hoje por quilômetro rodado desse carro, então quando ele roda, ele paga para a prefeitura. Eu falo o seguinte, se você rodar fora do horário de pico, você tem benefício. Se você rodar no horário de pico, se você rodar com mais passageiros, você tem benefício. Então, se essa lógica se implanta para todo o sistema de circulação, a gente, sem aumentar uma avenida, a gente põe mais gente circulando. Então a tese é usar o mesmo viário, usar os mesmos carros, usar o mesmo combustível, transportando mais gente, deixando um volume de carros em casa, deixando de gastar combustível com esses carros, deixando de gerar tanto congestionamento. Então tem um cálculo muito simples. Se a gente conseguir migrar apenas 10% dos deslocamentos individuais para modais que já estão em circulação, a gente reduz em 40% os congestionamentos. Mas deixa eu te falar uma coisa que eu acho interessante, nessa linha, pegando um gancho na tecnologia. Nós não estamos muito ligados nisso, mas hoje nos Estados Unidos são vendidos menos de 0,2% de carros autônomos. Em 30 anos, de todos os carros vendidos nos Estados Unidos, 85% serão carros autônomos compartilhados. Isso vai mudar muito na linha do que o Poli está falando, quer dizer, a hora que você tiver carro autônomo compartilhado, absolutamente em maioria, muda todo esse conceito. Porque a decisão é do carro, não mais de quem está sendo transportado. Então ele tem que produzir aquele número de viagens para aquele número de passageiros. Embora crie isso outros efeitos colaterais. Eu estive em Los Angeles no ano retrasado, o pessoal estava discutindo isso e falando coisas tipo assim, olha, aqui em Los Angeles a gente arrecada $500 milhões por ano com multa. Carro autônomo não comete infração. Como nós vamos substituir esse recurso? Isso é ótimo. O carro autônomo é computador. Como é que vocês vão evitar que os hackers te sequestrem? Né? E eu estava ouvindo hoje que São Paulo arrecada 1 bilhão de multa. 1,3 bi. Então é mais ou menos, né? Tem que ver o que vai fazer com esse dinheiro. Agora, paralelamente, é uma coisa que eu noto, por exemplo, em São Paulo, que se tenta estimular o transporte coletivo, há uma preocupação em relação ao metrô, em relação ao ônibus e tal, trem também. Agora, o volume de carros tem crescido. E não houve nenhuma grande obra viária há muito tempo em São Paulo. Nós não tivemos nada. Então, tem alguns locais que tem uma situação caótica, inclusive para quem usa o carro compartilhado, que vai enfrentar a mesma dificuldade, que são aqueles corredores de ônibus, você tem uma via só para carro, é uma situação caótica. Eu, por experiência própria, enfrento essa situação diariamente. E sem que a pessoa tenha alternativa, por exemplo, vou pegar o metrô. Não tem essa alternativa. Então você não tem nenhuma grande obra viária na cidade, então vai concentrando os veículos nos mesmos lugares, abrindo espaço para os ônibus, né? Nós ainda tivemos as faixas de bicicleta em vários locais da cidade, concentrando mais. E aí quando entra naquela questão da ocupação de empresas, de comércio, tem algumas que elas não têm como trabalhar tendo corredor de ônibus, tendo faixa, tendo tudo mais. É uma coisa principalmente de comércio, é uma coisa muito difícil, né, que a gente vê no dia a dia a dificuldade das pessoas lidarem com isso. Inclusive áreas de comércio que foram prejudicadas em termos de movimento por causa desse planejamento. Se tenta facilitar o corredor de ônibus, mas não pensa no efeito colateral que tem. Não falta um planejamento global em relação a isso, e inclusive respeitar que muita gente ainda tem que usar carro. O que a gente vai ter que trabalhar com muita objetividade é esse padrão de necessidade, né? Quem precisa usar o carro não pode ter tolhido a oportunidade de usá-lo. O grande problema é que, como todos hoje usam simultaneamente, é o nosso uso indiscriminado do carro que faz com que a gente não tenha um resultado positivo.
A gente teve um desbalanço muito ruim, muito por falta de investimento, muito mais por falta de investimento do que por falta de planejamento. Então, quando a gente pega um corredor Rebouças, que saturou a Rebouças, ele saturou enquanto corredor ali disposto, mesmo sabendo que a gente tinha uma linha projetada do metrô ali para baixo. Então, o que aconteceu? Abriu a linha do metrô, vai começar a perder essa saturação. Então, quem hoje roda ali pela Rua dos Pinheiros, quem vai na hora do almoço, no final do dia, na estação Fradi Coutinho, já vê uma mudança gigantesca de comportamento. Tem mais gente circulando a pé, porque está desembarcando de metrô ali, do que usando ou o ônibus ou o próprio carro. Então já mudou completamente essa característica. E aí estamos dizendo de uma mudança da característica do trecho oeste, né? Porque essa linha vai até a Vila Sônia. Então falta a última estação, que é da Vila Sônia, é quando você chega a mais extrema periferia, com o desejo de chegar a Taboão da Serra, então fazer o envolvimento metropolitano. Na Zona Sul não é diferente. A gente levou mais de 20 anos para o metrô, que começou como CPTM, que era a linha Lilás, que começa no Capão, chegar nas interligações na Santa Cruz e chegar na Klabin, que é a unidade central dela, né, que é a estação final. Mas veja só, paralelamente a isso, a gente criou 3 corredores. Corredor Santo Amaro, corredor na Avenida Ibirapuera e a faixa exclusiva da própria 23 de maio. Então, de ônibus da 23 de maio. Então, por a gente não ter conseguido entregar a linha Lilás, a gente foi esgotando o viário para transportar mais gente. E não estava errado. É porque foi a incapacidade de investir naquilo que era mais caro. O que acontece hoje com a Avenida Ibirapuera e com a Avenida Santo Amaro? Elas também terão que mudar o seu perfil. À medida que você tem um transporte de massa, o metrô saindo lá do Capão, cruzando a cidade inteira, muito do abastecimento das linhas que estão na Santo Amaro, que estão na Ibirapuera e que estão no corredor da 23 de maio mudarão. Então, já é possível ver uma mudança. Então, quem olha o entorno da estação do metrô de Moema, quem olha a estação de metrô da Santo Amaro, você já vê um gigantesco mudança. Do Brooklyn, então, ali no cruzamento da Santo Amaro com a Rua do Petróleo. Então, mas havendo um adensamento populacional nessas regiões, a situação ficaria complicada de novo, proporcionalmente a Rebouças, por exemplo. E quando eu falava nessa questão de trânsito, por exemplo, indo para a Zona Oeste, aí Heitor Penteado é um exemplo claro disso. Tem uma linha de metrô que vai até metade do caminho, tem um corredor de ônibus e aquela via é cada vez mais insuportável. Ela não tem condição, ela não flui mais, né? E é uma área, uma região que tem uma concentração populacional importante, foi uma região que cresceu, pega a Vila Leopoldina naquela região, e não tem metrô. Então, o que a gente tem não que tem essa alternativa de transporte. O que a gente sempre terá que ter. Mas não tem. O que a gente sempre o adensamento está correndo muito mais rápido do que a condição de transporte. O que a gente sempre tem que pensar é onde está a oferta infraestrutural e qual a regra de crescimento da cidade. Então, onde está? Está na linha do metrô? Está na linha do metrô. Então, onde você está permitindo fazer esse grande adensamento? A 600 metros dali. Então, 600 metros da estação é onde você faz o extremo adensamento, que nem é comparável às grandes cidades mundiais. Então a gente está falando aqui em 4 de coeficiente de aproveitamento, quando você pega cidades globais, fala-se em 12, fala-se em 15, fala-se em 18. Então, só para a gente aqui colocar um pouco o que é essa verticalização. É um adensamento relativo. Um adensamento relativo. Você está falando em construir 4 que o terreno tem. Você vai aos tigres asiáticos, é 20, 25. Você vai a cidades como Nova York, você está falando de 10, 12. Então, você fala em Paris, você está falando em 8. E a gente está na metade disso. Para a gente não errar a comparação. O que acontece é que, historicamente, a gente também oferta um volume de vaga de carro para essas unidades que forçava você a interpretar que a única forma de circulação que teria ali era via o carro. Isso também mudou. A nova legislação foi inverter essa lógica. Antes era volume mínimo de vagas por unidade. Agora é volume máximo. Então, isso limitou bastante. É uma limitação que ainda enfrenta resistência. Porque o cidadão está dizendo assim, pô, mas você está pedindo para eu morar ali e ter uma vaga só? Ou você está me oferecendo esse apartamento sem vaga? Hoje, muitos dos apartamentos que estão sendo lançados no entorno das estações não tem mais vaga. Então você não vai ter mais um morador ali com mais um carro. Não, você vai ter um morador. Que se ele foi para lá e não levou o carro, é um a menos circulando com o carro naquele território. Acaba o congestionamento no dia seguinte? Não, mas a tendência
é você lançar cada vez mais apartamentos nessas regiões com oferta infraestrutural de transporte sem vaga ou com poucas vagas. Aí você vai equilibrando isso. E isso complementa com o transporte ativo, né? Então, as ciclovias, ciclorotas e ciclofaixas, elas complementam o sistema, e aí é importante a gente apontar isso. Para todo deslocamento de até 8 quilômetros, em que você tem segurança no viário, a bicicleta ela é mais econômica e mais eficiente do que o carro. A questão é como a gente consegue oferecer isso para uma parcela da população que a gente tem que falar assim, que é ciclável, né? Então, o SEBRAP realizou um estudo no começo desse ano e entregou para a cidade, mostrando que a gente tem quase 60% da população que é uma população ciclável, seja pela idade, seja pelo deslocamento que ela faz. Então, a idade que ela tem e da onde ela sai e para onde ela vai regularmente. Então, mostrando que parte destes deslocamentos, que o pessoal costuma dizer última milha, que normalmente era o último trecho que você faz de ônibus, então você desembarcou do metrô e ainda pega um ônibus para fazer o último, você podia trocar por um outro sistema. Se a gente tivesse qualidade nas calçadas, parte desses deslocamentos também seriam a partir de 25, 30 minutos a pé. Essa questão da gente fazer esses pequenos ajustes na micromobilidade também são fundamentais, porque quando a gente olha naquele bairro onde está absolutamente congestionado, é para muitas viagens que muitos daqueles que estão no congestionamento podiam fazer a pé. Por que não fazem? Porque não confiam na calçada, não confiam na segurança daquela região. Então é um pouco desses pequenos ajustes quando a gente chega a estas áreas, como aqui reveladas, de territórios que você fala assim, pô, tem toda a infraestrutura, mas continua congestionado. É verdade, tem toda a infraestrutura e continua congestionado. Agora a questão das calçadas, por exemplo, também é outro problema muito antigo que nós temos em São Paulo, que é uma situação inviável para quem quer andar a pé, e tem a questão das pessoas com deficiência mesmo, que tem um problema de mobilidade muito sério, e São Paulo não consegue resolver. Quem que é responsável pela calçada, quem é responsável efetivamente pela manutenção, vira depois até aquele jogo de cobrança de multa, e é um outro problema que se tem em relação à ocupação, né? Indicaram que o responsável é o proprietário, mas não tem funcionário. Mas não tem fiscalização. Mas eu acho que o problema não é só esse da calçada, o problema, além de tudo, ele é físico, porque nós temos calçadas muito estreitas, por uma questão de árvores. Projeto. Então você já tem uma calçada de 1,5 m às vezes, você coloca um poste e uma árvore e você não tem mais nem como fazer para andar. E nós temos um problema de topografia e tamanho do lote, o que faz com que quando as vias têm uma declividade maior, você tenha degraus na calçada. Porque o carro e São Paulo tem muitas regiões assim. Então isso dificulta muito você transitar nas calçadas. Pega ali a Doc Lobo, principalmente essas vias, é difícil. Sumaré. Sumaré, Pacaembu. Pacaembu, né? Então você tem ruas íngremes e frente do lote pequeno. O cara tem que entrar com o carro dele, então ele faz um degrau na calçada. E é uma situação que complica também a utilização de bicicleta, né? São Paulo tem uma boa região que bicicleta e mesmo pedestre. Pessoa com mais idade tem alguns degraus difíceis. A gente tá vivendo esse momento. A cidade de São Paulo aprovou no ano passado o Estatuto do Pedestre, que ele faz uma inversão do processo de financiamento, porque ele foi trabalhar com evidências, né? Então, toda a política pública ela tem que ser lastreada por evidências. Quando você pega um resultado de uma pesquisa origem e destino e ela te revela que pouco mais de 30% da população faz a circulação exclusivamente a pé e você não investe nada em calçada, tem um erro na sua política pública. Porque a evidência que te trazem da pesquisa é que 1/3 da população circula a pé. E você não investe nada na calçada, então tem um erro flagrante. E a gente conseguiu, eu fui o autor do projeto, eu vinha debatendo desde 2011, então foi um projeto extremamente debatido, e que os primeiros ensaios começaram a surgir agora. Então quem vai à Rua dos Pinheiros vai ver que tem quase 700 metros de ampliação de calçada, com 18 vagas de estacionamento de carros que foram substituídos. Então a gente está começando a fazer os primeiros testes, utilizando a Bloomberg a iniciativa Bloomberg como apoio técnico, para ver o quanto a cidade pode fazer essa mudança. E aí vem a questão do financiamento, né? Então, parte desse financiamento é público. Na realidade, quando a gente olha para a calçada tem a mesma dimensão e responsabilidade do que o leito carroçável do carro. Porque não faz sentido eu oferecer para quem tem carro um sistema de manutenção daquele pavimento, muito preocupado com o carro que está rodando, mas quando ele desembarca do carro e vira pedestre, eu não estou nem aí com a calçada que ele está andando. Então não faz nem sentido, porque quem é o cidadão universal? É o que usa carro ou o que vai a pé?
É o que vai a pé. Então, esse teria que ter a política pública mais eficiente. Então, para o ano que vem, a gente trabalha para ter coisa da ordem de 200 milhões de reais de recurso público exclusivo para as calçadas. E da onde que isso vem? Vem das multas que são aplicadas por quem estaciona em calçada. Então, a gente começar a trabalhar uma relação direta. Então, multa de quem para na calçada vai para recuperar a calçada. Segundo, Fundurb. Se eu tenho um recurso que vem da gente poder construir, né, até o limite que a lei permite, né, porque aqui na cidade de São Paulo, todo o proprietário de terra tem um coeficiente básico que é gratuito, e tudo que ele construir mais do que o básico, para chegar no máximo, ele paga em outorga onerosa. Se essa outorga onerosa para esses territórios é importante para algo, é importante para a calçada, que é a circulação de mais gente morando ali. Então a gente está capturando o recurso dali. E as operações urbanas que passaram a ter por obrigação o atendimento às regras do Estatuto do Pedestre. Então a gente está começando a interpretar que a gente pode, em 6 anos, reequilibrar esse jogo desigual de não ter calçadas com qualidade na cidade. Por quê? Porque um dos princípios do Estatuto do Pedestre é o sistema de informação. A gente vai passar a ter informação muito precisa, utilizando tecnologia, de quais são os fluxos regulares a pé na cidade. E vamos fazer a melhoria dessas calçadas. Sim, as rotas preferenciais. Por que o cara que é dono da casa, ele é obrigado a investir para ter uma rota preferencial para todo mundo, né? Exatamente. Então, aí tem um outro problema que eu acho que tem que ser colocado, talvez a prefeitura tenha que discutir, a questão de árvores na cidade. Que é um problema que estraga a calçada e tira espaço do pedestre. É uma coisa muito difícil, né? Mas é uma coisa que eu acho que em algum momento tem que ser encarada para valer, que não houve planejamento no passado, né? O exemplo, acho que muito claro, é o que acontece na 9 de julho, no final do 9 de julho, próximo à cidade de Jardim, aquelas seringueiras imensas. Você não tem a calçada, ela é cavada para passar o ônibus, porque ela já avançou para a rua. Mas a gente tem muitos casos menores, assim, que vai quebrando a calçada. Então, mas a gente e aí a responsabilidade não é do morador, do proprietário, do comerciante que fica em frente. Então, mas a gente tem que ter uma política de plantio de árvore adequada para a área urbana, não só do ponto de vista que ela cresce muito e estraga, mas também replantio, né? E também a questão da fiação. Exatamente. Né? Então a gente tem, aliás, a Eletropaulo tem um manual de árvores urbanas. É que a gente não segue. Mas é agora, né? E as que estão aí, quem vai tirar? Quem vai tirar aquela seringueira? Nem as doentes que caem em cima dos carros e matam as pessoas, eles não se preocupam. Na realidade, a gente tem que observar essa nossa estrutura arbórea, né? O que a gente tem de verde, também como um ciclo de vida, né? As árvores têm o seu começo, o seu meio e o seu fim. Então, a primeira coisa é ter um estudo muito eficiente para essa substituição. Aí o Cláudio fitossanitário. Isso, o Cláudio foi perfeito ao mostrar assim, uma hora vai ter que substituir e vamos estar preparados para essa substituição. Que vai cair, né? Vai. Então, vamos estar preparados para a substituição e substituir pelas espécies corretas. Então, ter manejo. A segunda é, para o pedestre, para a boa cidade, o conforto térmico também para quem caminha é essencial. Então, ter árvores é absolutamente essencial para a cidade, naturalmente, e aí é uma questão fundamental, mas também porque ela produz conforto térmico para quem caminha. E a Paulista não tem, é uma das melhores calçadas e não tem árvore. É falta de planejamento, é uma das melhores calçadas. Quem oferece o sombreamento são os próprios prédios. Então, é relativo, porque a via é grande. Depende da hora do dia, do lado da calçada. O esforço que a gente vai ter que fazer, e essa é uma questão importante mesmo, né? O nosso concessionário, ele terá que aplicar parte dos resultados dos seus lucros no aterramento, né? Então tem um plano de aterramento, esse plano de aterramento começa, e aí eu volto a uma fala muito precisa do Cláudio, que ele começa nos corredores, onde você ficou praticamente sem calçada, porque você ampliou para os carros e para o ônibus, e você matou a calçada, então você vai na Santo Amaro, você não consegue andar na Santo Amaro. Não tem mais calçada, era uma avenida assim, super charmosa, acabou. Então, por isso um projeto de recuperação da Santo Amaro agora, o que? Ampliando calçada, aterrando fios, e você voltando a ter vida na calçada. A mesma coisa na Avenida Ibirapuera, a mesma coisa em parte da João Dias. Então, quando você vai começando a olhar,
isso acontece na periferia também. Então a gente está fazendo isso no Sapopemba, a gente está fazendo isso em São Miguel. Então, toda cidade que foi produzida essencialmente para o carro, e a gente notou o esgotamento do modelo só para o carro, vai ter uma mudança. Então, a calçada vai começar a aparecer, ela tem que aparecer com qualidade. É porque eu quero tirar espaço do carro? Não. É porque a matriz de circulação está mudando. As pessoas estão se deslocando menos de carro, estão usando mais o transporte público coletivo, estão usando mais as calçadas e, portanto, a cidade vai ter que se acomodando a isso. O que a gente mostrou aqui é que você já tem regras para concentrar a moradia das pessoas. E você já tem regras para aquela circulação no microentorno. Precisamos outras regras, né, que facilitem que cada real construa mais metros quadrados, isso é essencial, então fazer com que o real no Brasil construa mais metros quadrados para dar mais acesso à população. Então, essa é uma questão essencial. Quando a gente reduzir o custo, em especial o custo público da construção, a gente faz com que mais pessoas que estão fora dessa possibilidade de acesso entrem. Então, eles passam a ter direito à cidade. A gente percebe que tem uma falta de planejamento prévio, porque algumas cidades do interior e próximas de São Paulo começam a repetir o mesmo problema, e só não está grave porque a movimentação é muito menor. Mas esse descuido com relação a calçadas, com relação às vias que vão sendo instaladas, com relação a tudo mais, a ocupação, não é planejado. Então está lá, cada um vai constrói de um jeito, põe uma árvore lá no meio do caminho e daqui 5 anos a gente vê o que acontece. Modelo bom, porque São Paulo é sempre copiado nas coisas boas e nas ruins. Mas eu queria pegar uma carona no que você falou da calçada, que o plano diretor ele tem um dispositivo para que as calçadas sejam ampliadas para dentro dos terrenos, inclusive com uma obrigação de doação para que a calçada complete uma largura adequada. Isso é positivo, embora tenha que ser aperfeiçoado, porque se você aumentar as calçadas só nos novos empreendimentos, você vai ficar com um monte de dentro. Então tem que ter um mecanismo para incentivar os outros. E também um mecanismo para facilitar esse processo, porque criaram esse modelo, mas na hora de operacionalizar isso é muito complicado, essa doação não acontece. Então por isso que essa calibragem da lei de zonamento é importantíssima para facilitar que esses instrumentos sejam implantados. Uma conversa está ótima, falando dos problemas da cidade, mas nós chegamos ao final do nosso Secov Debate. Eu agradeço muito ao vereador José Apólice Neto a sua presença aqui. Doutor Cláudio, muito obrigada também. E obrigada a você que esteve com a gente até agora. Se não pegou toda a nossa conversa, o programa fica disponível aí nos canais do Secov. Muito obrigada, até a próxima.